Glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra, ser bem breve nas minhas palavras, sobre a lição deste domingo anterior, a lição 4 de janeiro de 2022. Está falando sobre a estrutura da Bíblia. A estrutura da Bíblia. E nós precisamos, de conhecer e obedecer, que ela é uma estrutura para a nossa vida, uma base para a nossa vida, é a palavra de Deus. E uma lição muito importante. Tive esse privilégio de participar dessa escola bíblica dominical na Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Mensagem da Cruz, com o pastor Ramiro Neto, homem de Deus, homem, ali que qual tenho aprendido muito ali com ele. E ali nós temos estudado a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Eu tenho aprendido muito com o servo de Deus. Aleluia. Muito com ele. Então, uma palavra muito importante, a qual o comentarista dessa revista, ele deixou para a nossa vida. E o textuário que ela está falando, E disse, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Jesus Cristo deixou essa palavra para mim e para você. Ele diz que convinha que se cumprisse tudo o que está escrito na palavra de Deus. Tudo que foi escrito desde lá da lei de Moisés. Porque Jesus veio a este mundo para cumprir a lei, para obedecer a lei. Jesus veio para cumprir a lei que está escrita desde lá do início da Bíblia. Ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. E ele diz que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Nós temos uma base, regra de viver lá do início da lei de Moisés até Cristo. Por quê? Você vai ver o textuário, ele fala, a Bíblia, textuário não, a verdade prática, ele fala, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando em 66 livros, divinamente inspirado. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Muito bem. Então ele se divide, ele tem 66 livros. A Bíblia completa, ela tem 66 livros. Ela se divide em Novo Testamento e Antigo Testamento. Você sabe, ou melhor, Antigo e Novo Testamento. Mas por que essa base de Antigo Testamento? Por que o Antigo Testamento? Porque ali a gente teve um silêncio de escrita, a Bíblia escrita, ela levou 1.600 anos para ser escrita. Porém, ela teve um silêncio entre Malaquias e Mateus de 400 anos. E ali ela foi escrita, ali teve um silêncio, teve uma pausa de 400 anos, veio Jesus ao mundo. Então ficou o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque foi a vinda de Jesus. Dali para frente, nós seguimos os evangelhos, que foi escrito por Mateus, Marco, João, Lucas e João, os evangelhos. Então, nós seguimos dali para frente os mandamentos de Jesus. Não é para nós deixar para trás, o tempo para trás, eu tenho que seguir desde lá da fundação do mundo, desde quando a fundação da Bíblia, quando a Bíblia foi escrita, os primeiros livros. Então nós temos que seguir os mandamentos que Jesus veio, para completar. Jesus veio para obedecer, Jesus veio para seguir os mandamentos, Jesus veio para obedecer os mandamentos, Jesus veio para completar ali a Bíblia. Então Jesus veio e deixou essa palavra para nós sobre os evangelhos, para nós também seguir.
Você vê a introdução da nossa lição, como ela está falando. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Seus livros são inspirados. Todos os homens que escreveram a Bíblia aqui são na base de 40 homens que escreveu a Bíblia. Ele deixou essa palavra inspirada pelo Senhor para mim e para você. Todos que escreveram a Bíblia, não tem uma palavra sequer do homem, mas tem de Deus. O Espírito Santo, a qual ali deu a palavra. Como nós falamos, inspirada pelo Espírito Santo, os homens escreveram essa palavra para deixar para mim e para você. Você vai ver o Novo Testamento, tem, né, os livros do Novo Testamento. Nós vamos, em breve, rapidinho, ler muito rápido, por causa do... Nesta lição veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e a particularidade dos testamentos. Dos testamentos, por quê? Novo e Antigo Testamento. O Antigo Testamento, quando eu quero deixar a palavra, lá no top 2, estou falando sobre o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento. Tem uma base para mim, para você, dividir a divisão dos livros, para nós aprender uma história bem melhor. Ele falava: a classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos: Pentateuco, é a lei de Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia, os Pentateuco, são as leis de Moisés, constituídos por 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. São os primeiros livros, são os Pentateuco, lei de Moisés. Histórico, formado por 12 livros, de Josué a Esté. Histórico, são 12 livros. É muito importante nós aprender isso aí. Poético, composto de 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. É bom a gente aprender, porque quando a gente vai abrir um livro, a gente não sabe o que é, se é história, se é lei, se é poético. A gente precisa, é bom a gente aprender para a gente ler. Profético, que se subdivide em profetas maiores, com 5 livros, de Isaías a Daniel, e profetas menores, com 12 livros, de Oséias a Malaquias. Então são os livros aí divididos, são os livros. E nós vamos ver depois para frente do Novo Testamento. Ser bem breve, rápido, eu não quero enfadar você. Então ele se divide, você prestou atenção, em 4 partes. São os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento. São classificados como lei, histórico, poético e profético. São divididos essas partes nos livros. Eu quero ler um negócio bem breve, rapidinho para nós. Então, este é no segundo top. No terceiro top, ele está falando o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento. Então você vai conhecer, né? Mateus, eu não vou nem ler por causa, vai conhecer os livros do Novo Testamento. Como eu já falei, ela se divide, tem 66 livros, dividido 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então são os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento. São classificados como Evangelho, os 4 primeiros livros da Bíblia, como Evangelho. Histórico, Epístola e Revelação. Epístola e Revelação são divididos aí a divisão do Novo Testamento. Inspirado, você sabe, todos que escreveram, inspirado por Deus. Você vai ver no Novo Testamento o apóstolo Paulo, um homem muito sábio, muito usado por Deus,
foi o homem mais que escreveu livro no Novo Testamento. São 27 livros, ele escreveu 13. Carta foi Paulo que escreveu. Um homem muito inspirado por Deus, mas foi usado, não foi por ele, dele mesmo. Foi Deus que usou para ele escrever este livro para mim e para você. Então, já foi falado, a Bíblia tem 66 livros, dividido 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia tem 1186 capítulos. 1186 capítulos. Ela dividido no Antigo Testamento, ela tem 926 capítulos no Antigo Testamento. E no Novo Testamento ela tem 8.000 e... Me perdoe. A Bíblia tem 1186 capítulos. Ela é dividida em 926 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. Eu ia falando em versículo. Ela tem 31.173 versículos. Aleluia. Então ela é dividida no Antigo Testamento, ela tem 23.089 versículos. 23.089 versículos. Deu para você pegar? E tem 8.084 versículos no Novo Testamento. Foi isso que eu ia falando errado há pouco tempo. Me perdoe se você não entendeu. Mas então é uma base, né, para nós viver uma regra de fé, de confiança na palavra de Deus. É onde nós aprendemos. Aonde? Na Escola Bíblica Dominical. Te convido a estar conosco na Escola Bíblica Dominical. Tive esse privilégio de domingo, estar junto com a igreja, aprendendo com Cristo, aprendendo com os irmãos, aprendendo de Cristo, a palavra do Senhor, e aprendendo com os irmãos dentro da igreja. Isso é muito importante, nós estar na presença do Senhor. Então fica essa palavra para você. Que Deus te abençoe, tá? Não deixe de participar da Escola Dominical. Eu amo a Escola Dominical, é onde você tem uma base de regra e fé para você viver. Na próxima lição está falando sobre como ler as Escrituras. Como ler as Escrituras? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, lê com temor no Senhor. Que Deus te abençoe. Fica essa palavra para você. Um abraço, meu amigo. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia abençoado em nome de Jesus.